Na última semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou a ação para o Supremo Tribunal Federal julgar se porte de drogas é crime ou não. A conduta está tipificada no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 e diz que porte de drogas é crime. O que acontece no nosso país é que a gente já vem num processo longo aí que vem tentando descriminalizar o porte de drogas. E a gente vê essa tendência mesmo na própria lei, na Lei 11.343, que é a famosa Lei de Drogas. Por quê? Porque ela tirou a pena privativa de liberdade para colocar penas alternativas ali no artigo. Então você tem pena, na minha visão, absurda de advertência. Pena de advertência é o fim da picada. A pessoa que vai para uma audiência, move todo o sistema policial e judiciário para chegar lá e ouvir de um juiz de direito que os efeitos do consumo da droga podem fazer mal para a saúde dele, para mim é o fim da picada. Então você vê esse processo rolando. Como Alexandre de Moraes liberou, provavelmente o Supremo Tribunal Federal vai votar isso aí só no ano que vem. Só para você ter uma ideia, até agora os ministros Fachin, Gilmar Mendes e Barroso já votaram, já se posicionaram a favor da inconstitucionalidade do artigo 28. Para eles, a pena deve ser mais branda ainda. O artigo ele tem que deixar de ser crime para ser uma infração administrativa. E aí, progressivamente, eles vão até ser totalmente descaracterizada a figura típica. É impressionante como a maioria da população brasileira é contrária à liberação das drogas. Saiu uma pesquisa recentemente, que foi publicada pelo G1, falando que 54% da população brasileira é contrária à liberação. E as outras aí, não pense que os outros 50% é totalmente a favor. Aí vai tendo os critérios lá. Então, grande parte da população brasileira é contra a liberação das drogas. Aí a população vai lá e elege os seus legisladores. Aí o legislador ele faz uma lei dizendo que é crime você portar droga. Aí vem 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, indicados ideologicamente alinhados com a agenda esquerdista e progressista, e esses vêm e falam que não é mais. Então, na minha opinião, o consumidor da droga, ele é culpado sim. Afinal, se não fosse ele para financiar, não teria o traficante. Então, esse papo de que o usuário é um coitadinho e etc., para mim é para se ver isso com ressalvas. Para mim, tem uma diferenciação entre aquela pessoa que já está totalmente inimputável pelo consumo da droga, a exemplo de viciados aí da Cracolândia, por exemplo, eles chegaram já num ponto ali que acabou, mas pegar esses jovens universitários que para tirar uma onda fumam um baseadinho e etc, para mim crime, está financiando o tráfico e tem que levar fumo, ser responsabilizado criminalmente. Na pior das hipóteses, pelo menos num concurso público ele já vai ficar impedido de assumir, se rodar por uma ocorrência de baseadinho. Mas pela tendência que o Supremo tá tentando impor aí a força, vai chegar um momento que o universitário foi pego fumando um baseadinho, é como se fosse uma multa de trânsito, não vai impedir que esse suposto viciado ou esse consumidor de drogas ilícitas venha a ser um juiz, um promotor, possivelmente um policial, qualquer coisa do gênero. Lembrando que a maconha ela é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Tem gente que compara maconha com cigarro. Você tem que se alertar que existem várias pesquisas que já confirmaram os maus que causam a maconha. E esse mal não fica só na pessoa, como é o caso do cigarro. A pessoa que fuma um cigarro, ela acaba com a sua própria saúde. Lógico, se ela não estiver fumando perto dos outros. Mas a maconha não. Ela vai afetar de tal forma essa pessoa que vai repercutir na sociedade inteira. Afinal, você não vê um cara viciado em cigarro saindo para roubar os outros por aí. Talvez ache um caso ou outro. Mas viciados em drogas, sim. Por quê? Porque é altamente influenciável na saúde psíquica da pessoa. Ali para frente a pessoa fica um zumbi. Ela já não age mais conforme seus comportamentos que teria numa situação normal que não tivesse sob efeito da droga ou sob efeito da abstinência da droga. Então tem que continuar crime, inclusive tem que agravar essas penas aí. Como eu já falei, pena de advertência é o fim da picada. Outra observação importante a se fazer com relação à lei de drogas, o artigo 30, ele reduz o tempo de prescrição do crime do artigo 28, de 3, que é o mínimo que tem no Código Penal, para 2 anos. Lembrando que, segundo o artigo 115 do Código Penal, se cometer o crime
Sendo menor de 21, reduz a prescrição pela metade, ou seja, de 2 anos vai para 1. 1 ano, termos circunstanciados chega no fórum, rolar audiência e tudo mais, e a pessoa ser punida, acabou, já prescreveu. Então, muitos casos acontecem de prescreverem sem que o infrator tenha recebido a punição necessária. E aí você vê todas essas artimanhas que são feitas para que dificilmente um usuário seja punido. Isso é a tendência que eles vêm tomando. Esse ano provavelmente o Supremo não votará esse assunto, porque a pauta já está toda preenchida, provavelmente para o ano que vem. E tomara que sigam a linha do novo governo conservador e não aprovem a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Forte abraço.